Gatinhas ogros do meu terceiro ano, muito bom dia de novo. Bora pra frente? Cadê o restante do nosso povo? Turma, tem pouco aluno demais comparecendo na aula, o que é isso? Os terceiro ano tem uns 80 alunos mais ou menos, só tem 20 na aula. O povo tá estudando forte aí por fora, né? Galera tá estudando brutal aí fora, que é isso? Isso aí, vamos lá então, né? Vem comigo. Amores, no primeiro horário de hoje, eu peguei e trabalhei com vocês a parte inicial de cilindro. Que foi o quê? Nós pensamos as características da figura, trabalhamos ali essas características, e aí a gente pegou e abordou as fórmulas essenciais. Nas características nós vimos a semelhança entre cilindro e prisma, falamos do sólido de rotação, o sólido de revolução e da planificação. E aí definimos fórmula para a área da base, área lateral, área total e volume. Hoje, aqui nesse horário, eu quero falar 3 ideias que são muito trabalhadas, aí, pensadas no Enem, uma delas. As outras 2 eu tenho que ficar de sobreaviso, tenho que ficar esperto, porque pode ser cobrado. E a gente tem ideias muito simples, mas que, mais uma vez, eu digo, a manipulação da figura, entender como que essa figura vai ficar, é essencial e é o mais importante. Então, primeiro caso, secção meridiana. Secção meridiana. Turma, o que é secção meridiana? Seccionar é cortar. Fazer uma secção é fazer um corte na figura. Meridiana. Vamos lá na geografia? Galera aí que curte a geografia. Horizontalmente, nós temos os paralelos. Tá? Então, quando ele fala assim, a secção paralela, a secção transversal, é cortar paralelo. Secção meridiana. Lembra do meridiano de Greenwich? Então, a ideia de secção meridiana é eu cortar a minha figura de cima para baixo. Agora eu vou cortar de qualquer maneira? Não. Secção meridiana, de cima para baixo, eu quero cortar essa figura ao meio. E quando nós estamos falando de um cilindro, tá aqui o cilindro. Vou cortar essa figurinha ao meio. Ó. Então, o corte precisa passar pelo diâmetro das bases. Então, eu vou realçar aqui de vermelho o corte que nós estamos fazendo na figura de cima para baixo. Então, ó, estou cortando de cima para baixo, passando exatamente no meio. Realizei o corte. Aí, ó. Turma, voltando na latinha, é a ideia de eu pegar essa latinha e cortar ela exatamente no meio, de cima para baixo, e aí depois que eu cortar, eu vou virar ela para frente e vou olhar. A hora que eu viro para frente e olho, a figura que eu vejo é essa figura de vermelho que eu estou destacando em azul aqui, ó. É um retângulo que eu vejo sendo formado. Ó. Então, deixa eu trazer para cá. O corte que eu fiz no meio gerou uma figura plana. E essa figura plana é conhecida.
é um retângulo. Ó. Então, toda secção meridiana é um retângulo. E aí, olha que interessante. Esse retângulo, ele tem como altura a mesma altura do cilindro. E ele possui como base o diâmetro, olha aqui, um raio e um raio. O diâmetro, 2 raios. Então, é comum os autores dos exercícios pedirem a área da secção meridiana. Essa área é a área de um retângulo. E esse retângulo, turma, nós já sabemos trabalhar com a área é base vezes altura. Quem que faz o papel da base? 2R. E a altura, H. Então, eu preciso ficar morrendo para decorar essa forma? Claro que não. O que você tem que entender? A ideia. O que é uma secção meridiana? Um corte que foi feito de cima para baixo exatamente ao meio. Cortei toda a secção meridiana no cilindro, é um retângulo. Se é um retângulo, a área dele é base vezes altura. Quem que forma a base? O diâmetro da circunferência, que é a base do cilindro. Por isso que a fórmula é 2RH. Diâmetro vezes altura. 2R vezes altura. Pronto, morreu. Pô, isso daqui, na hora que a gente lê o enunciado, dá aquele assim, nossa, né? A gente chega e assusta. Por quê? Porque o cara começa lá assim, ó, dado um cilindro cuja secção meridiana é pá e tal, e acha isso daqui. Aí o aluno fica assim, não, e agora? Estou entendendo nada. Precisa entender as ideias, as definições, o que define esses nomes aqui na figura. Beleza? Em relação à secção meridiana, alguma dúvida? No? Então, tira um printzinho aí para você organizar o seu material. Vamos para a segunda ideia. Da secção meridiana, nós temos uma ideia específica aqui. Qual que é a ideia específica? Vamos lá. Neidvan, toda secção meridiana é um retângulo. Vou deixar aqui, ó. Professor, você disse isso. Então tá bom. Segunda situação particular. Cilindro equilátero. Neidvan, o que é o cilindro equilátero? Nós continuamos aqui fazendo uma secção meridiana. Só que essa secção meridiana aqui agora, ela tem uma característica particular. Que característica particular?
Turma, eu vou cortar esse cilindro de cima para baixo, exatamente ao meio, só que não vai ser um retângulo qualquer. Olha aqui. Fiz o corte de cima para baixo. Aqui. E aí, na hora que eu observo a secção, ela não deu um retângulo qualquer. Ela deu um quadrado. Tá aqui, ó. E o quadrado, ele tem uma característica marcante. Primeiro, duas que eu quero mencionar. Todo quadrado é um retângulo. Então, não está errado isso daqui. Toda secção meridiana em um cilindro é um retângulo. Especificamente, nesse cara aqui, quando é um quadrado, pelo fato do quadrado ter os 4 lados iguais, a altura ela vai ser exatamente igual ao diâmetro. Então, nós temos essa característica aqui, ó. H é igual a 2Rs. Toda vez que um cilindro ele é equilátero, a altura é igual a 2Rs. Continua sendo um retângulo, porque todo quadrado é um retângulo. Só que agora esse lado é igual a esse. Só isso. Professor, o que muda? Muda agora as maneiras como o exercício vai te dar a informação. O exercício pode virar para você e falar assim, ó. Dado um cilindro cuja altura é o dobro do raio. Turma, de que cilindro que ele está falando? Um cilindro cuja altura é o dobro do raio. É o cilindro equilátero. Segunda maneira que ele pode falar. Dado um cilindro equilátero. É obrigação, o exercício deixa como obrigação ao aluno lembrar que H é igual a 2Rs. Terceira maneira, ele vira também para a gente e fala assim, ó, dado um cilindro cuja área da secção meridiana é um quadrado. Turma, ele está falando do cilindro equilátero e o aluno tem que lembrar que H é igual a 2Rs. Quarta e última maneira que eu já vi aparecer também. Dado um cilindro cuja altura é igual ao diâmetro. Cuja altura é igual ao diâmetro. Turma, são 4 maneiras sinônimas do exercício de falar a mesma coisa. Que ele está te dando um cilindro equilátero que você tem que lembrar que H é igual a 2Rs. Só isso. Beleza? Aí ele pode perguntar lá o volume. Pode perguntar área lateral ou área total. Ele vai escolher. Mas o que você precisa lembrar? Eu fechei a aula passada dizendo para vocês que um cilindro ele só depende de 2 elementos. Raio e altura. Só os 2. Quando ele te dá
um problema e menciona essas ideias, ou menciona que o cilindro em questão é um cilindro equilátero, ele não vai te dar as duas informações, ele só vai te dar uma, para te forçar a lembrar da outra situação. Beleza? Então, turma, primeira situação extra, ele vai te dar para você trabalhar uma situação que envolva secção meridiana. Segunda, cilindro equilátero. Terceira, tira o print aí para a gente trabalhar a terceira e última ideia que o exercício vai te forçar, às vezes, a pensar. Beleza? Pode apagar? Turma, última ideia, ele vai correlacionar proporcionalidade e a matéria de cilindro. Última ideia. Cilindro e proporcionalidade. Turma, presta atenção agora dobrada, porque essa ideia já foi cobrada no Enem já umas 4 vezes em anos diferentes. E o aluno, às vezes, cai ali de bobeira porque não está prestando atenção. Então, olha para cá, preste atenção. Fórmulas que eu trabalho com cilindro. Área da base. πr ao quadrado. Área lateral. 2πrh. Área total. 2πr, que multiplica H mais R. E volume, πr ao quadrado vezes H. Turma, eu ainda não me lembro de ter pegado uma questão que falasse de área total e proporcionalidade. Eu ainda não me lembro. Não estou dizendo que nunca aconteceu. Sempre eu tenho percebido e visto aparecer exercícios que trabalham com a base, a área lateral e o volume com a ideia de proporcionalidade. Então, preste atenção. Primeira observação que eu quero fazer. Primeira observação. Cuidado com as nomenclaturas. Como assim, professor? Nomenclaturas. Maneira correta de dizer a ideia. Ó, a área é diretamente proporcional ao quadrado do raio. A área é diretamente proporcional ao raio. A área é diretamente proporcional à altura. O volume é diretamente proporcional ao quadrado do raio. E o volume é diretamente proporcional à altura. Tá? Diretamente proporcional. O que isso quer dizer? Que se eu aumentar o raio, eu vou aumentar a área da base. Se eu aumentar o raio, eu aumento a área lateral. Se eu aumentar a altura, eu aumento a área lateral e assim vice-versa. Diretamente proporcional. Quando eu aumento um elemento, o resultado vai ser aumentar a área ou o volume.
diretamente proporcional, setinhas na mesma direção. E cuidado, porque se o elemento estiver ao quadrado, ele tem que mencionar na alternativa que é diretamente proporcional ao quadrado daquele elemento, tá? No caso do cilindro e da proporcionalidade, nós não temos inversamente proporcional, porque inversamente proporcional teria que ter um denominador. Inversamente proporcional é no denominador. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Você tem lá uma fórmula. K é igual a 2DR sobre H elevado ao cubo. Então, presta atenção. O K é diretamente proporcional ao D, o K é diretamente proporcional ao R e o K é inversamente proporcional ao cubo do H. Beleza? Inversamente proporcional é quando o elemento está embaixo, no denominador. No caso do cilindro, não tem denominador nas fórmulas. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Segunda observação que eu quero fazer. Segunda observação. Área lateral é diretamente proporcional ao raio e altura. Nidvan, o que isso quer dizer? Que se eu aumentar o raio 20%, eu aumento a área lateral 20%. Se eu aumentar a altura 20%, a área lateral aumenta 20%. Porque é diretamente proporcional. Tá? Outro caso aqui que é diretamente proporcional, volume em relação à altura. O volume é diretamente proporcional à altura. Porque você está vendo que a altura não tem expoente. Agora, onde que mora os problemas? Na terceira observação que eu quero fazer. O problema mora aqui, ó. É aqui que a galera erra e é aqui que o povo que elabora as questões faz questão de colocar o gabarito lá, sabendo assim, ó, o aluno vai vir lotado aqui, ó. Presta atenção. Base e volume, área da base e volume são diretamente proporcionais ao quadrado do raio. O que isso significa? Se eu aumentar o raio 10%, eu não aumento 10% a base e o volume. Não é diretamente proporcional à medida. É diretamente proporcional ao quadrado da medida. Nidvan, me mostra na prática isso acontecendo. Vou mostrar. Eu quero pegar uma situação específica com o volume, onde, no volume, eu quero aumentar 20% o raio. Turma, se eu pegar o raio e aumentar ele de tamanho 20%, o que vai acontecer com o volume? A altura eu não estou mexendo, estou permanecendo com ela mesma. Só estou mexendo no raio. Então presta atenção. O raio, ele não era, vamos lembrar das aulinhas de porcentagem? O raio, ele era 100%.
aumentou 20. Então, quer dizer que agora ele é 120%. 100 mais 20, por que mais? Porque aumentou. 120%. Então, presta atenção. Antes era um raio. Eu aumentei 20% do raio. Então, agora eu tenho 120% do raio. Turma, ou, se você quiser preferir, 120% é 1,2 R. 120 sobre 100, 1,2. Neidvan, isso vai alterar? Vai. Sabe por quê? Porque o volume não era πr ao quadrado h, era quando o raio era R. Só que o raio agora não é R, ele é 1,2 R. Então, olha aqui. Π 1,2 R ao quadrado. Turma, quando eu pego 1,2 e elevo ao quadrado, isso dá 1,44 π raio ao quadrado H. Olha o que aconteceu. Era 1 πr ao quadrado. Agora foi para 1,44. De 1 para 1,44, não aumentou 0,44? 0,44 é a mesma coisa que 44%. Ué, Nedvan, eu aumentei o raio só 20. E o que aconteceu com o volume? Aumentou 44%. Por quê? Porque a área da base e o volume são diretamente proporcionais ao quadrado do raio, não ao raio somente. Esse tipo de análise acontece demais nas provas do Enem. O cara pede para você trabalhar ou com o volume ou com a área da base. Turma, o que vai acontecer se eu pegar um círculo e aumentar o raio dele em 30%? A área vai aumentar 30%? Não. 100 mais 30, 130. Que é a mesma coisa que 1,3 R. Pega esse 1,3 e eleva ao quadrado. Vai dar 1,69. Então, de 1 passou para 1,69. Então, quer dizer que aumentou 0,69. Então, quer dizer que aumentou 69%. Entenderam a jogada? Isso acontece para a base e acontece para o volume. Turma, o aluno tem que saber brincar com essa ideia. Copia aqui, que eu vou te dar mais um exemplo para a gente fixar esse nosso trabalho aqui. Então, vamos lá. Printa aí, porque essa ideia é importante você ter ela no seu caderno, nos seus materiais, e vamos finalizar a nossa aula. Turma, só fortalecendo essa ideia mais uma vez. Vem comigo. Olha só. Vamos lá. O que acontece com o volume se eu aumentar o raio? Aumenta 10% e a altura diminui 10%. Professor, e aí, o que você vai fazer? Vamos lá. Volume vai ser π
O raio não aumentou 10? Então, ó, 100% mais 10%. 110%. Que é a mesma coisa que 1,1. Então, quer dizer que agora vai ficar 1,1 R ao quadrado. Esse foi o aumento do raio. E a altura? Diminuiu 10. Então, tá bom. Era 100 e diminuiu 10. Então, agora é só 90% da altura ou 0,9 H. Vamos ver se o volume alterou alguma coisa? Pi 1,1 elevado ao quadrado dá 1,21 R ao quadrado 0,9 vezes H. Turma, 1,1, deixa eu multiplicar aqui na calculadora para a gente andar rápido, 1,21 vezes 0,9. Deu 1,089 pi R ao quadrado H. Galerinha, olha o que aconteceu. O volume original era 1 pi R ao quadrado H. Agora veio para 1,089. Então quer dizer que aumentou. O volume aumentou que tanto? 0,089. Em porcentagem, anda com a vírgula 2 casinhas para a direita. O volume aumentou 8,9% com essas duas mudanças que eu fiz no raio e na altura. Beleza? Então, galera, fica atento para esse tipo de situação na prova do Enem. Tá bom? Turma, de teoria, nós estamos muito bem. Nós estamos bem municiados, estamos bem organizados, estamos, assim, mais do que bem representados. Tá? O que eu quero finalizar? Galera, não cai com frequência, mas eu tenho que estar preparado para uma última ideia, que é a ideia do tronco de cilindro. Tira um print aí, quem quiser, desse exemplo. Quiser copiar aí, colocar no material. Beleza? Última ideia, se aparecer, é a do tronco de cilindro. E eu quero te chamar a atenção que você não precisa saber novas fórmulas. Você só precisa de um raciocínio. Tronco de cilindro. Turma, o que é o tronco de cilindro? É quando você pega e corta um cilindro inclinadamente. Assim, ó. Você pegou um cilindro e cortou ele assim, ó. Beleza? Existe aqui duas alturas. Existe essa altura menor, que eu vou chamar de Hzinho. Existe essa altura maior, que eu vou chamar de Hzão. Nedivan, aí o exercício vem e pede para a gente calcular o volume desse troço. O que eu vou fazer? Você simplesmente vai cortar a figura em dois pedaços. Você vai sempre cortar a figura aqui, ó. Bem nessa alturinha. Porque aí você vai ter essa parte de baixo, um cilindro completo, pequeno, e essa parte de cima, você vai ter a metade de um cilindro também
A parte de baixo é um cilindro completo e a parte de cima é só a metade. Então, como que você calcula essa parte do cilindro completo? Normal, área da base. Olha aqui quem é o raio, ó. E olha aqui quem é o raio. É o mesmo. Então, a área da base vezes a alturinha desse cilindro completo. Pronto, calculei a parte de baixo. E a parte de cima, professor? A parte de cima, você também vai usar a fórmula do volume do cilindro. Só que é a metade. Metade de π raio ao quadrado, porque olha aqui, o raio é o mesmo. O que é que muda? A altura. A altura daqui até aqui, ó, é Hzão menos Hzinho. Só isso que vai mudar. Pronto. Professor, então o volume do tronco é essa parte de cima mais a de baixo. É a do volume do cilindro completo de baixo. Deixa eu colocar aqui ó, o volume de baixo mais o volume de cima. Ó, é o volume da parte de baixo mais o volume da parte de cima. Aí você vai ficar morrendo para decorar a fórmula? Não. Parte a figura em 2 pedaços, calcula a parte de baixo, a parte de cima é a metade certinho e soma os 2 resultados. Galerinha, com isso, vocês estão preparadíssimos para qualquer questão de cilindro, tá bom? Eu quero que para a semana que vem vocês trabalhem como tarefa de casa as questões de 1 a 8 da frente MG15 do Superatividades 2. Questões 1 a 8 da frente MG15, que está na página 87. Tá? Página 87 do Superatividades 2, exercícios do 1 até o 8. Tá? Nós vamos tirar dúvida desses exercícios e a semana que vem eu vou passar uma atividadezinha valendo ponto em sala para vocês fazerem e me entregar, tá? Então avisa para os colegas de vocês que nós teremos uma atividade valendo ponto em sala segunda-feira que vem, para eles não perderem a nossa aula. Vai ser no segundo horário, no último, que é esse. No primeiro, vamos trabalhar exercícios do 1 ao 8, vou tirar dúvida do que apareceu. Se não for suficiente, nós começamos o segundo horário também, tirando dúvida. E aí, no segundo horário, nós vamos fazer uma atividadezinha. Eu vou te dar uma questão de cilindro e uma de pirâmide para vocês fazerem para mim na aula. Vai valer ponto. Beleza? Repetindo, página 87, frente MG15 de cilindros do Superatividades 2. Beijo no coração.